coragem, a lição 17, sexo e força. Eita. Ante o sexo, defrontas a vida. Fonte geradora de energia, é aparelho pelo qual se expressam os estados de privitimismo e de elevação característicos de cada espírito. A conduta que o utilizas torna-se-á motivo de encarceramento ou de libertação para ti mesmo, fator de estímulos e de forças. Pode converter-se em central de desgaste orgânico quanto de alucinação. Controlado é dínamo, fomentador de vitalidade e saúde. Então, controlado é dínamo, fomentador de vitalidade e saúde. Está vendo, Eli, como é que nós estamos arruinados? Fica tomando conta dos outros. Mas era isso que eu Vamos olhar pra gente, vamos olhar pra mim e pra você, ó. Em desequilíbrio, infelicita e compromete por largo período, governado pela mente, que o deve conduzir com respeito e dignificação, às vezes se expressa violento com o potencial do instinto de que se reveste. Impulso que surge inesperado sob disciplina, mantém-se em calma, proporcionando bem-estar e alegria. O mau uso de que tem sido objeto é responsável por verdadeiras calamidades para o indivíduo, tanto quanto para o organismo social. Responderás ante a própria consciência pelas induções e seduções sexuais que estimules. O parceiro a quem atrais e encorajas estabelecerá contigo uma ligação psíquica e emocional que não romperás com facilidade. Não obstante, quando saturado dele, interrompas a comunhão física. O que lhe suceda, a partir daí terás a ver na área da responsabilidade espiritual. Cada criatura é psicologicamente o que remanesce do seu passado espiritual. No que tange ao vamos interpretar isso aí, legal. Ó. Cada criatura é psicologicamente o que remanesce do seu passado espiritual. Esse passado aqui pode também não ser outra encarnação, não. Pode ser a infância. Isso que eu ia dizer, pode ser um passado recente. Então a gente não pode querer ser referência, entendeu? No que tange ao sexo, a pessoa reflete no presente o comportamento que se permitiu no passado. Por esta razão, a necessidade se exteriorizam de forma variada, esperando educação e vigilância. Desse modo, tem cuidado antes de te comprometeres, evitando enovelares-te nas teias complicadas das paixões brutalizadoras. Que é um caso sério, cara. Pô, você, sabe, a gente procura os problemas para a vida da gente. A gente vai procurar, e aparece. Quando tu bota a tua cabeça naquilo ali, o que mais aparece são as oportunidades, né? Você se permite surgir essas oportunidades na tua vida e você está agindo dessa forma. Mas o interessante desse lado conspirador do sexo é o irmão, um ascensionato falando. O sexo é natural no estágio evolutivo que vocês vivem. Esse negócio de se abster ou isso é meio duvidoso. Mas, cara, eu estou falando aqui... Não, mas o que ele coloca que o desenrolar está muito atrelado a teu sentimento. Se é de saciar a vontade do sexo marginalizado, você vai ter ali, lá já, te esperando aquela situação. Agora, se na hora do sexo você está ali amando aquela pessoa, vibrando de forma positiva, sabe? Porque aquela carga negativa dela
vai ficar com você e atua como ela. E isso tudo a gente não nota, porque isso é uma coisa muito prolongada. E o prazer do sexo, alguns segundinhos. E a gente não tem noção dessa carga energética que a gente absorve sem saber quem é aquela pessoa, a índole, o jeito dela. Porque amar é você amar o todo, não é só a beleza exterior e pronto. Então, quer dizer, ele te dá uma visão de você avaliar a situação de muitas formas. E a gente entender aquele beleza não põe mesa, que a grosso modo você fala, mas o que me fisgou logo de início foi a forma aparente, jovial, a personalidade da pessoa ali, imediata que eu peguei. Mas aí é que está, aquilo ali é a isca para pegar o desprevido de consciência, de autoconhecimento. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, que coisa legal. A gente não tem que se armar de tanta coisa. É ser honesto com você mesmo, como é a vida normal. O sexo é mais uma coisa, a gente prestar atenção no todo, no nosso todo do dia a dia. Agora, quando a gente vai pensando com a outra cabeça, aí... é o que mais acontece. Então, da mesma forma, não imponhas as tuas necessidades a outrem, no que diz respeito às funções sexuais, liberando-te de futuros remorsos que te consumirão interiormente. O ardor arrebatado sempre cede lugar ao cansaço e indiferença, ao extenuamento. Dirige as tuas forças genésicas como quem diz um veículo, como quem conduz um veículo com freios inseguros, sempre vigilante, canalizando-as para a sustentação dos ideais de enobrecimento e das lutas de elevação moral. De forma alguma iludas a quem desejes, promovendo armadilhas e situações que se transformarão em problemas para ti mesmo. Enriquece o teu sexo com o estímulo do amor, a fim de que este o controle com sabedoria e nobreza. Respeita os companheiros que se te apresentam atormentados ou que se situam em posições diferentes da tua. Não os censure, nem os explore. Todos estão realizando experiências. Uns se edificam, outros retificam, diversos se complicam. Cada qual... Olha como é que nós estamos, Vou repetir aqui. Não censure, nem os explore. Todos estão realizando experiências. É o que é dito aqui toda hora, né? Uns se edificam, outros retificam, diversos se complicam. Cada qual sabe quanto lhe custa a situação em que se encontra. Agora eu vou ficar preocupado com o pastor, com o padre, com o irmão. Eu vou preocupado com Mas muitos, sabe o que é difícil acontece? de segurar esse freio, rapaz. Muitos anestesiam os problemas e depois aquilo passa a ser normal, a pessoa não lembra. Mas aquela vacilação que a pessoa teve, ou vacilações, fica arquivado na aura do pensamento. Mas depois, quando a pessoa tiver que descarregar aquilo ali, é que vem o sofrimento. Mas aqui ela está colocando uma forma na hora, sabe, do relacionamento. E quando não tem um relacionamento e eu estou forçando barra, dando cantada, me atirando, seduzindo as pessoas, e às vezes eu já estou comprometido com o terceiro, ou comprometido comigo mesmo, numa ética, numa moral, e aquela força está lá dentro, e eu não vejo isso, e eu não sinto isso. Porque é a carência de um autoconhecimento, sabe, honesto, sabendo aonde é que está o espinho, aonde é que está aquela força que me domina sem eu nem perceber, aonde é que está o meu escândalo. E o problema do sexo é esse, ele passa muito desapercebido, ainda mais as pessoas que
estão chegando e que já estão na terceira idade. Não vê o ridículo da situação? Uma pessoa, às vezes, já senil, querendo cantar garotinhas saindo da vida. Então, quer dizer, não, mas isso aí é o atestado assumido claramente e a pessoa não consegue enxergar. Carlos, eu nunca cantei quando era mais novo. Então, quando eu mais velho, agora eu não canto. Eu desejo, vai pintar um clima. Não adianta escolher, eu gosto da garota. Aqui a gente não está apontando que mas eu estou me apontando. Mas aí tinha drama disso. Você está se promovendo. Não, estou me promovendo, não, eu gosto, é o que eu gosto. Você está dizendo que mulher velha é complicada pra caramba, mas é verdade, cheia de complicação, mulher nova é bem mais fácil de você conter ela e tudo. Não, é uma coisa boa. Eu gosto de mulher nova, não adianta, você não adianta, eu gosto de mulher nova. Vamos lá, vamos falar daqui. Falar da experiência. Agora, se for no sentido de vaidade, a garota nova. Se bondoso para com todos, se te conteres conivente com ninguém. Escuta, nós perdemos ali. Cada qual sabe quanto lhe custa a situação em que se encontra. Então aí, ó, está te respondendo. Cada qual sabe quanto lhe custa a situação em que se encontra. Se bondoso para com todos, sem te manteres conivente com ninguém. Se alguém te se alguém te acusa de desvio de conduta ou de qualquer outra razão, recorda-te de que o fazendo com autoridade a si mesmo se complica, pois que em tal experiência ambos os compares se encontram na mesma faixa vibratória e posição moral. Segue adiante enfrentando a tua luta libertadora e não podeis ou te deixes desesperar ante a imposição do sexo. Exercita equilíbrio, corrige a onda mental e vence o tempo. E ela finaliza: confiando em Deus e fazendo o melhor ao teu alcance, lograrás utilizar-te corretamente desta abençoada usina de força, que é o sexo a serviço da vida. Que é assim. Fernando, você fazer a prece inicial, seu Fernando? Deus, Oi? meu Pai, Jesus, nosso Mestre amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está nos concedendo nesse lar de caridade de Geraldo de Aquino. Que os nossos pensamentos instalam para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé e da bondade. Seja todos presentes aqui nesse lar, seja espírito reencarnado ou desencarnado. Seja qual for a condição espiritual de cada um de nós, mas que nós possamos nos unir para a seara do bem, para a seara do amor, da fé e da bondade. Ó Deus, sabemos que ainda temos muito que aprender, mas uma coisa nós não podemos desistir, de nunca comportarmos como aluno da doutrina espírita, seja lá qual for a estrada ou o obstáculo que tiver no nosso caminho, que nós nunca podemos perder essa vontade de melhorar a nossa condição espiritual. Muito obrigado, Deus, possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nessa casa tão abençoada. E que assim seja. Assim seja. Eu trouxe um livrinho aqui, mais focado ao que vai ser lido no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e bem sucinto para a gente chegar na... 15. Pesos e contrapesos. Só para responder o que você sempre me acusa, eu gosto de garota pequena, mas em compensação eu tenho contrapeso de respeitar o meu... Peraí, cara. Eu te acusei de quê? Depois você ri. Mas fala primeiro o que eu te acusei para eu identificar aí. Porque você sempre bate nessa tecla, que eu falo, eu gosto muito de garota nova, que escuta Deus falar. Existe pesos e contrapesos.
foi para aquele que eu gosto de ir para lá, Valdemir, ele teve lá, ele viu como é que é. Aquilo ali é um ninho. Estou lá semana passada, fui lá, fiz um negócio que eu queria fazer no Luciano. Peraí, cara, lá ela não Torresmo. Nem o Valdemir está sabendo disso. Aí sentei lá, esperando o Roberto Luiz. Aí chegou. Aí tinha uma morena com um cara, morena linda. Ela começou a dar mole. Porra, vou respeitar o cara. Chega o Roberto Luiz de moto. O cara é amigo de Roberto. Aí eu falo, Roberto, não sei o que, lá. E a garota do meu lado, assim, uma mesa do lado, assim, dando mole. Roberto ficou até bem colado comigo. Aí o Luiz falou assim, Roberto, acho que tu está interpretando mal. É ela que está dando mole para Júnior. Júnior está desviando dela. Você até colocou, acho que você está tendo interpretação mal. Aí o Roberto falou assim, ih, é mesmo. Porra, pensei que o Júnior falou assim, cara, se não tem um troço que eu não sou, é canalha. E olha que eu não conheci o cara. Depois que eu conheci o cara, que o Roberto falou que o cara é zagueiro do time dele. Depois que eu conheci o cara, que eu fiquei sabendo da história, aí eu me afastei mais ainda. E a mulher dando mole. Morenaça, dando mole. Dando mole. Eu tenho contrapeso. Tu tá com a mulher do teu lado, você pode ter certeza, não vai acontecer nada, que depende de mim, eu vou trabalhar em tudo. Mas em compensação, eu gosto de garota nova. 26, 28, 27. Por quê? É muito mais fácil de você, não é pelo sexo, não é pelo nada, é muito mais fácil de você abrir a cabeça. A minha última experiência com uma mulher mais velha foi horrível. Foi horrível. Eu não quero saber de mulher mais velha, mulher acima de 50 anos, 40 anos. As últimas que eu tive com mulheres mais... horrível. É bom garota nova, cara. Dizer, é uma mente que está florescendo. Eu quero perguntar a você o seguinte, qual foi a acusação que eu fiz? Não, porque você fala sempre isso, do cara coroa, que não sei o que, vai cantar. Não, eu falo do cara eu acho ridículo cantar. Que está se antecipando e está de uma forma ridícula. Eu nunca mexi com mulher, cara. Mas aí que tá, eu não estou falando, é o Júnior. Quando eu mexi assim, então. Eu estou falando da experiência que eu presenciei. Você nunca vai ver eu mexer com mulher. Eu acho que isso aí é a coisa mais baixa que tem. Porque aí o cara chega, a garota chega, ô velho nojento, ô velho. É essas situações, é esses escândalos que a pessoa que está ali levando aquela resposta daquela garota não se situou, não pegou aquilo como uma mensagem. Pô, eu estou na contramão, eu estou sendo ridículo. Agora, quando eu tenho uma passividade, não importa a idade. É exatamente isso. Quando há uma passividade, há interesses dos dois, tanto do mais velho como do mais novo, há um interesse. O interesse é a empatia, o interesse é o prazer. Eu tinha um colega que ele era um pouquinho mais novo do que eu, a gente era garoto, ele só gostava de coroa, mano. Eu ficava assim. Então, eu ficava assim, como que pode? E eu, na mesma idade, tinha uma coroa, uma loura bonita, promotora de vendas, me cantando, eu tinha nojo. Então, quer dizer, é questão de sensibilidade, é questão de ver o que está acontecendo ao redor. Eu estou assinando o atestado de ridículo ou não? Mas aqui eu não rotulei ninguém, nem se era um ou era outro, e sim as situações que eu presenciei, que eu falei, pô, será que ele não tem noção da realidade? Vai, Carlos, 20. Então, vamos lá. 20 não, 19, 18. Tem 3 minutos, não. A Busca do Melhor é o livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Um tempão que tu não lê Francisco. Todo mundo quer o melhor para si, mas essa dificuldade, ela custa muito sacrifício, não é muito fácil. Não, o problema é quem falou que a vida é fácil. Temos que dar o primeiro passo. O título, a lição é 39, Ouvidos de Ouvir. E é segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 3º, da editora Boa Nova. Né? Eu lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. Então vamos ver aqui a dissertação agora do Hamed. Nossa arrogância ou receio, em muitas ocasiões, impede-nos de aceitar novos conceitos tão necessários para o nosso crescimento espiritual. Defendemos ideias ultrapassadas, mesmo quando elas só nos tragam inflexibilidade e culpa diante da vida. Cada criatura que encontramos traz consigo parte de uma verdade maior, e por não possuirmos todas as respostas,
precisamos aceitar a mutabilidade de nossos conhecimentos e concepções. Aliás, granjear novas ideias é algo que não vem sem relutância e desconforto. O sábio busca entender aquilo que seu interlocutor está dizendo, não somente pelas palavras, mas também por gestos, expressões e vibrações da voz. O Malafaia tinha que ouvir isso aqui. Infelizmente, deixamos de treinar essa habilidade tão importante. Ficamos presos às nossas deduções sobre aquilo que estamos ouvindo e não vemos os sinais implícitos na fala. Por ser um homem sábio, Jesus nos alertou sobre esta fragilidade. Escutamos, mas não ouvimos. Se desejamos substituir esse modo de pensar autodestrutivo por um saudável, precisamos ter ouvidos de ouvir, ou seja, necessitamos desenvolver uma mente empática perante o que o outro diz, obviamente usando o espírito de discernimento. Quem sabe ouvir com clareza percebe a intenção por trás das palavras e dificilmente se deixa levar por elas, sejam de elogio ou crítica. Disse Sigmund Freud, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro Então do ele que era de Paulo. oportunista. Não, é porque ali, lá no livro de Emmanuel, a gente vai ver que teve ali uma rinchazinha entre Paulo e Tiago. Paulo era um sacerdote farisaico que se converteu a cristão. E Tiago, irmão de Jesus, era um rotulado cristão, mas contaminado, muito contaminado pelas práticas farisaicas. E ali houve essa antipatia entre um e o outro. E Pedro fica no meio, né? E sabendo que o lado de Tiago era mais, assim, inteligente para somar mais adeptos que eram farisaicos e agora converter a cristãos. Há um jogo político ali que Paulo entende isso. Pô, Tiago é um que vai atrair os outros para essa disseminação da consciência cristã. Se a gente for muito radical como Pedro, como Paulo, pô, a casa vai ficar vazia. Então tinha esse lado político. Agora você vê, né? No dia de hoje isso aí acontece. Acontece. E ali estava ali, ó, dentro da casa do Cristo, né, mano? Só que ele já estava desencarnado, mas estava assessorando ali. Quando temos ouvidos, ele finaliza assim: quando temos ouvidos de ouvir, sabemos o que falas de mim, fala mais de ti do que de mim. Então eu vou repetir aqui. Quando temos ouvido de ouvir, sabemos que o que falas de mim, fala mais de ti do que de mim. Então a gente tem que ter essa percepção para não entrar no lado da vaidade ferida, né? Então é isso aí que eu tinha para trazer. Vamos ao livro dos Espíritos. Foi rápida hoje a mensagem, bem que falou, hein? O Carlos tinha falado não. Não, eu não tinha nem achado. Eu falei, vou procurar uma pequena. Aí eu fui bem em cima do que vai ser. Pequena, mas bem evolutiva. Com certeza, né, Silvio? Bem esclarecedora. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 480. Vamos à pergunta. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Resposta: depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio
ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuires a causa de uma enfermidade, quando a houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Deixa eu só repetir esse penúltimo parágrafo. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer, eu acho que era para ser apareceres absurdos, ele colocou aqui, aparecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou se considere como realidade ou alegoria, ou seja, como você vê ela, né? Como você interpreta, faz a interpretação. Compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Olha, ontem tivemos uma passagem aqui que encaixa exatamente isso aí. Nós tivemos um irmão que ele veio influenciar e quis colocar na pauta vamos dizer assim, a hierarquia dele que ele tem lá no meio espiritual e trazer para nós. Mas só que ele não conhecia as verdades, ou por acaso tinha passado por cima. E quando ele foi interpretado, né, o que ele falou, ele também foi corrigido e ficou sem ação. Então, justamente, é o que se vê dentro do espiritismo quando a pessoa tem. O espiritismo não pode logo julgar, mas tem que entender a posição que está aquele irmão. Que às vezes muitos irmãos vêm influenciados. Esse, por exemplo, de ontem que teve aqui, ele veio influenciado lá pelo grupo que ele fazia parte. Eu digo fazer, que eu estou levando fé que ele deve ter caminhado para uma situação melhor, deve ter sido orientado, além do que ele ouviu aqui. Então, quer dizer, essas coisas encaixam direitinho se nós prestarmos bem atenção. E foi uma coisa até infantil a presença dele ali com aquela comunicação, e a gente vê porque os guardiões, os seguranças da casa no lado espiritual deixaram aquele irmão vir. Porque ele viu que o lado dele é tão infantil, e aqui é uma coisa tão trabalhada no psicológico, no meu eu interior, que aquilo ali não ia causar nenhum trauma, nenhum descontrole da equipe, porque era uma criança falando sobre coisas que ele não domina num nível superior. E aí ele ia ser ali, sabe, contaminado pela carga que aqui já se encontrava, e as mensagens que iriam para ele, de repente ia ter um choque muito maior. Ele ia se sentir humilhado, se sentir pequeno, se sentir assim, na contramão de uma coisa que ele estava pregando. Eu sou o caminho, eu vou resolver o problema de vocês, é só... Aí vem a contrapartida, é só me dar algo que é aí do mundo de vocês, a comida, a bebida, aí tu fica, mano, tu tá do lado de lá e quer as coisas do lado de cá? Tá preso ainda? Porra, tu tá maluco? Tá preso? Tá viajando? Então, quer dizer, é que nem você querer, sabe, fazer uma pessoa que não beba cachaça, beber um copo de cachaça. Não é, ele vai se viciar. O primeiro gole é horrível, mano. E o que prende o cara a ser viciado? É o emocional. Ele é a fuga da realidade dele. E não é o prazer de beber o álcool.
Eu acho que é um controle entre a vicissitude e o prazer. Não, o prazer vem depois, porque de início não tem prazer. Mas o cara vai para experimentar, e depois não, ele vai para buscar o prazer. Ele vai para se livrar do medo ali, do medo da falência, da importância, de uma porção de fatores que ele está segurando para ele. E o lado infantil dele faz ele entrar para essa prostituição, se corromper. Então, quer dizer, primeiro ele absorve aquilo, a procura sempre é da felicidade. Só que a felicidade de forma ingênua, de forma pequena, de forma ignorante. E aí ele não entende que aquele exercício ali é sim para você chegar à felicidade. Mas ele vai na contramão. Ele vai e não vê aquilo como uma mensagem que vai te iluminar. Ele vê aquilo como um fantasma, um monstro, um diabo. E aí ele vai na contramão. Então, quando a gente entende que a verdade nos liberta, e que verdade é essa? É aquela que vai mostrar o foco. Cara, você não quer a felicidade para você? A felicidade não é desse mundo. E a felicidade já está aí dentro de você. Só que está dentro de um cômodo onde só você tem a maçaneta. Só você pode abrir a porta. Então, quando a gente entende isso, que a felicidade não está no quanto eu ganho, a felicidade não está na mulher gostosona, bonitona que eu tenho, a felicidade não está nada disso. A felicidade está dentro de mim, em cima, de eu compreender isso tudo e saber que isso tudo é transitório, que isso tudo é engrandecimento do saber, e que também, mais tarde, eu vou ter que perscrutar outras coisas para essa felicidade ser cada vez mais consolidada nesse mundo aqui que eu vivo, transitório, perecível, né? Então, as pessoas às vezes entram nesse lado ridículo, e a gente também. Ontem mesmo, eu pensei até que o Eli fosse falar do estudo, falou do irmão ali, falando que quando você discute com alguém, você está pegando o teu poder de criação e dando para outra pessoa. Quando você não aceita o resultado, você está pegando o teu poder de criação e jogando para aquele resultado. Quer dizer, o poder de construção teu, você está jogando fora, porque você não aceitou a situação. Então isso tudo é muito sério, é muito importante para a gente trabalhar, sabe, esse equilíbrio na interlocução. Quando você não tem esse conhecimento, você entra para o lado da vaidade, do orgulho ferido, da violência, da opção de situações que só esse tipo de interpretação te coloca ali, e não de uma forma derrotada ou fracassada, e sim vitoriosa. Porque eles acham, o problema é a felicidade é para mim, é eu que quero. Então, quando a gente entende, interpreta dessa forma, a gente já se desarma, porque eu sou imortal. Eu tenho a vida toda para aprender, para me posicionar, e aqui é uma passagem, aqui é um mundo de gente ignorante, simples e ignorante. É o iniciar de uma romagem. E eu estou aqui querendo ser igual, pô. Está ali me explicando, me orientando, me dizendo, é só eu prestar atenção. O problema todo é que a gente perde o foco, né? Então vamos ver o Miramês aqui, o que ele vai falar aí sobre essa comunicação com os espíritos. Não, a comunicação é a próxima, esse lado monstruoso dos espíritos, né? Ou da mitologia espiritual. A expulsão dos demônios. Estamos no capítulo 21, alusivo à questão 480 do Livro dos Espíritos. A expulsão dos demônios. Sendo os demônios nosso irmão, por que expulsá-los? Sem dar. Sendo os demônios nossos irmãos, por que expulsá-los? Entendeu? Entendi uma rápida coisa que acontece. Se tu fala isso para uma pessoa
religiosa, ela vai dizer que não é irmão. É apenas isso. Protestante, né? Não religiosa, protestante. Os protestantes incomodam tanto ele, cara. Nós estamos falando isso numa casa espírita, lendo um livro espírita sobre uma visão espírita. Né? Exatamente. O outro é fora disso. Sem dar, em primeiro lugar, o nosso amor, onde estaria a caridade que tanto aprendemos com Jesus? Estaria no medo. Os demônios são considerados os espíritos ignorantes da lei de amor. Precisam conhecer o amor que os tornará bons pela natureza de verdadeira bondade. Expulsar para onde? Eles, quando se ajuntam a determinada pessoa, o fazem por lei de afinidade. Nesse caso, a pessoa deveria acompanhá-los para onde deseja que eles vão, se os expulsa. A doutrina dos Espíritos nos ensina que devemos tratar o doente, seja qual for a enfermidade, pelas causas que o geraram, e não pelos seus efeitos. Se a causa da obsessão é a enfermidade moral da criatura, para expulsá-los, basta curar primeiro a criatura. Trabalhar nas mudanças dos pensamentos e das ações que têm o poder de gerar ambiente de atração de espírito do mesmo sentimento. Convém, agora repetir aqui que isso aqui é muito importante, ó. Se a causa da obsessão é a enfermidade moral da criatura, para expulsá-los, basta curar primeiro a criatura. Trabalhar nas mudanças dos pensamentos e das ações que têm o poder de gerar ambiente de atração de espíritos do mesmo sentimento. Convém entender esta lei para ficarmos livres do que não desejamos. A oração mais forte pela qual seremos atendidos é a prece da vida que levamos. Isso aí é boa. Se pensamos de uma forma, o pensamento é uma súplica, e por ele se aproximam de nós os nossos iguais. Agora esse alerta aí lá para o outro grupo, lá para o pessoal lá parar com aquele negócio de prece de careta, prece de manhã, Pai Nosso, Ave Maria. E se não fizeram a reunião, teve um dia desse aí, cara, que eu estava lá na direção da reunião e passou despercebido a tal prece de Cáritas. Pô, no final a senhora veio me cobrar. Pô. Se não fizer a prece de Cáritas, a reunião não está completa. Mas por causa de quê? Aí não sabe te explicar. É o tempo deles. É o tempo deles, mas são espíritas que estão com o livro dos espíritos ali na mesa, diferente do evangélico, porque o evangélico não tem essa chance. Mas a pessoa que está 30, 40 anos na doutrina, pelo amor de Deus... Talvez seja um pouco de preguiça de evoluir, né? Quer lendo, quer ouvir, já chega com uma ideia preconcebida, né? Poxa, que falta faz uma instrução dessa? Pois é, pô. Mas eu vou te dizer, aquelas pessoas... não eram parecidas com as que estavam aqui. Pois é, mas não veio, essa tal pessoa não veio. Aquelas pessoas lá, aqui no início, uma colega minha seguia aqui, eu vou, cara, vou sair, que é bater palma para maluco dançar. Aí, aqui, ali, porque aqui, antes de ser aqui, era ali, aí foi lá, foi aqui, e na hora se desertou por isso. Aí eu falei, pô, mas o fulano, o legal é esse. O legal é abandonar? Não, o legal é você ir lá e ver a situação toda adversa, para depois você ver a modificação. Todo mundo que está ali já pensa igual, já tem essa visão mais unitária ali, né? Todo mundo comungando da mesma informação, da mesma forma de pensar. Agora sair para pegar um centro já pronto, como era lá o Luiz
valores e caridade e de uma forma ortodoxa, do jeito que o presidente quer. Voltando ao que está lá no livro, voltando ao que estava no livro que eu li ontem. Pô, você tem um espiritismo todo na cabeça, mas cadê ele no coração? Você trabalhar onde todo mundo conhece, pô, fazer campanha do quilo, dar palestras bonitas, num ambiente onde todo mundo já entende entre aspas, porque essa mesma criatura acaba de passar por um desencarne na família e está em desespero. A pessoa se abateu de tal forma que eu não reconheci uma espírita que eu vi atuando na casa espírita. Carlos, sabe por que eu estou aqui dentro? Eu frequentei uma vez, outro sempre foi lá no Recreio. Porque aqui abrange muita filosofia, cara. Filosofia, eu já falei, o curso superior que eu vou fazer agora no meu fim de vida vai ser, ela abrange teu dia a dia da tua vida, cara. Teus procedimentos, tudo. Você vai em outros lugares, a visão que eu tive, eu nem sei como é que eu me comportaria lá onde o Valdemir vai, também que ele vai por uma coisa e tudo. Eu seria uma coisa fora, um passarinho fora do ninho, cara. Mas na verdade, porque igual eu tenho caído aqui pela tua necessidade de informações. Não, eu comecei a vir para cá por causa de elfo. Não, sim, falar os mecanismos não importam, mas a tua vibração necessitada de informações que passaria por esse lado mais místico, mais fantasioso, mais hipotético, você quer razão, você quer ali, ó, já descoberto, você não quer alguma coisa suave. Mitigar situações e aceitar sem questionamento. Confrontar a coisas que você pensa. Tem coisas que você pensa, que você fala, é confrontado e você em cima disso tem que mudar. Então tem que mudar, tá entendendo? Então, assim, eu fui no centro no Recreio totalmente diferente, cara. Totalmente diferente do que é aqui, cara. Totalmente diferente. Então vamos continuar. Para ficar livre de todas as espécies de demônio, basta harmonizar a mente com a mente de Jesus. Pode ser que no início não se alcance tanta harmonia quanto a do Cristo, mas o importante é começar. É nesse começo que o Senhor passa a ajudar, se houver continuidade no esforço para melhorar. Não invisíveis trabalharão em nosso socorro com a mesma insistência que aplicamos em nosso caminho. Devemos cuidar de nós mesmos em todas as oportunidades, sem preparo, como ajudar os outros. A expulsão de demônios mencionada no Evangelho foi por demais generalizada, colocando todo o desequilíbrio como sendo influência de espíritos inferiores. E a reforma pegou ao pé da letra muitos dos ensinamentos, sem compreender a essência espiritual. Vê bem o que Jesus sempre, ou quase sempre, dizia ao doente que ele curava: vá e não peques mais, mostrando que toda enfermidade tinha princípio nas faltas cometidas. É difícil de compreender isso. Não é? É muito mais fácil você entender dessa forma do que, se você acredita em Deus, deixar que o Criador, que o Todo-Poderoso, permite a alguém, por não gostar de você, fazer a maldade contigo. Mas é muito difícil para algumas pessoas de entender dessa forma. É a vaidade, não. É a vaidade, por isso que eu falo, até sou meio chato aqui, a gente tem que ver as coisas pelo lado vibracional, porque tinha esse pieguismo, sabe, da religiosidade. O vibracional você fala, pô, tá comigo é porque eu trouxe. E outra coisa, o Deus castigador e o Deus que você vai conseguir alguma coisa com ele. O pior é que você vê pessoas que estão dentro da doutrina espírita, entendeu? Pô, incorporando, ouvindo, escrevendo, o cara falando ali, ó, eu tô assim porque eu fiz isso, isso e isso. E a pessoa cai nas lábias desse conto de fada aí, sabe? De que, pô, por uma mágica você vai resolver o problema. Que é mais fácil você pedir a determinadas entidades, conforme está se falando aí, né, de ontem, e o camarada, de alguma forma, vai te envolver ali, vai criar situações, e uma coisa ou outra dá certo, porque tinha de dar, e o cara sai com... E a reforma moral fica largada de lado. Eu estou falando da briga que eu trago contra mim, entendeu? O que me incomoda é a gente estar dentro de uma casa espírita, a gente abraçar a ideia espírita e ficar nessa, sabe? De fiscalizar os outros. Quando que eu tenho tanta coisa errada dentro de mim, cara, você vê aí no dia a dia comigo aí, entendeu? Pô, quanto eu tenho que me modificar para adequar? Significa o quê?
que eu também não estou aceitando, eu estou ouvindo, tá? Estou com ele aqui na cabeça, mas não estou com a doutrina ainda dentro do meu coração. Quando você começa a entender causa e consequência, a tua vida ela fica muito mais leve para tu levar, cara. Tu entende causa e consequência, cara, você entende isso? Porra, várias vezes eu vou deitar e penso nisso da causa e consequência, causa e consequência. Nós somos consequências das nossas escolhas. Não tem como você modificar isso. As nossas escolhas é que são a consequência. Nós somos consequências das escolhas. Não adianta você reclamar. Pelo menos não pode ser nessa encarnação. Saber isso, né? Saber diferenciar isso aí. Ainda hoje está plenamente atualizada a palavra do Mestre e principalmente as interpretações dadas pela doutrina dos Espíritos, reformando-se a mente, o modo de pensar e de agir, educando-se as palavras, vai limpando o karma, porque ele é feito das desarmonias da alma. É o que já falamos muitas vezes em diversas mensagens, melhorando por dentro, tudo por fora melhora. Foi falado ontem. Essas coisas aqui que até me emocionam, porque você vê um Miramês rotulado um espírito trazendo mensagem para um núcleo espiritualista mais aproximado de uma ascensão. Mas só que ele sabe que se ele entrar com o pé na jaca, muitos podem ir. Ele vai fazendo uma miscelânciazinha sobre a doutrina espírita e sobre esse lado mais ascensional de que é você com você mesma. Não tem essa de reza do Cristo, de Deus, não. Você é Deus. Você é o Criador da tua vida. O que está se cocriando na tua vida vai dizer quem você é, qual é a vibração, em que patamar você está colocando a tua frequência ali ancorada. Aí você vai ver que está legal com a tua vida, está alegre. As pessoas que convivem contigo, te agrada, está legal. A tua conta bancária está legal, tudo está legal, porque aquilo tudo é ressonância de quem você é. Não é o gosto de um santo ou daquele Deus, é ressonância do que você é, porque a gente nasceu, sabe, já com tudo aqui embrionário dentro da gente, basta trabalhar para ser perfeito. O que é perfeito? É ter tudo na hora que você quer. Então é ser Deus. E a gente fica, mas aquilo ali é do diabo, aquilo ali é limpo, é legal, é do santo. E a gente fica rotulando. Né? Nesse livro, o Espírito usa lá um termo assim, nós precisamos descatolizar o Espiritismo. É verdade, muito. É o que já falamos muitas vezes em diversas mensagens, melhorando por dentro, tudo por fora melhora. Quem deseja se certificar desta verdade pode experimentar o que dissemos. Toda semente que semeamos em terra boa cresce e dá fruto, pelo mesmo valor que a intimidade dela carrega. Muitas religiões e filosofias combatem ferozmente a doutrina dos espíritos. Hoje abandonaram depois que passaram a conhecer os fundamentos do espiritismo com Jesus, porque o bem é imortal, é como o sol que não se apaga, ele é alimento em forma de luz, para bons e maus, para justos e injustos, por ter nascido do amor. Se queres chamar a enfermidade de demônio, que chames. Se queres chamar os espíritos de demônio, que o faças. Mas verdade é que estas coisas, ou espíritos, mas verdade é que estas coisas, ou espíritos, se encontram ligados aos homens, e mesmo aos espíritos, por afinidade espiritual. Os desejos são atrações fortes, atraindo tudo que vibra na sua faixa. Se és alegre, a alegria vem ao teu encontro, de maneira que pensas que ela é boa para ti. Assim o amor, assim a fraternidade e os outros sentimentos.
Não estou associando ao primeiro livro que nós lemos, quando fala do sexo, né? É exatamente desse jeito, né? Não muda. A regra que tu vai fazer ali, a separação, é a mesma, mano. Só que numa coisa mais sentimental, mais assim, de se apropriar do outro, né? E o outro não é político, é A social. cobiça, a vaidade, tudo São características da nossa. Nossa, a gente está ali muito apegado a isso. Aí ele finaliza assim: não deves pensar em expulsar os demônios, mas em ajudá-los na sua educação para que se tornem anjos. Esse é o trabalho que alegra Jesus. Até pela origem da palavra demônio, né? Que não tem esse significado que se dá hoje em dia, né? O outro. Bem, gente, alguma colocação a mais? Hoje eu estou aqui raciocinando e tive uma visão de uma irmã que eu não sei se é reencarnada ou desencarnada, de quando eu estava começando na doutrina do Espírito. Claro que naquela época eu não tinha noção do que eu tenho hoje, conhecimento que eu tenho hoje, graças a Deus. E havia aquela parte de mensagem. Hoje nós temos a internet, mas naquele tempo era através do correio. Eu sei que lá de São Paulo, eu tenho a fisionomia dela na minha mente, porque eu tenho foto dela. O nome, assim, faz coisa. Então, a gente conversando, ela também escuta, né? E a gente conversando através das cartas, né? E ela falou anticristo. Olha, veja a resposta que eu dei, porque foi mesmo. Era o meu conhecimento à época. Eu falei para ela que não existia anticristo. E falei outras coisas. Mas por que eu estou falando isso agora? Se o mais que se falou foi o demônio. Porque se a gente, no decorrer dos anos que eu venho estudando, a pessoa pode não acreditar em Deus, pode ser o maior ateu. Mas no fundo do coração, eu digo isso que eu passei, eu vi essa parte na realidade. Ele tem Deus e Jesus no coração dele, no sentimento dele. Porque, quer dizer, que aí é um exemplo. Ela mandando essa mensagem e aqui, para mim, e me dando meus parabéns, porque eu continuo na doutrina espírita até hoje. Isso há 40 e poucos anos atrás. Aí, como eu disse, eu não sei se ela está encarnada ou desencarnada, se encarnada de São Paulo. É mais ou menos da minha idade ela. Mas aí, como eu disse, do ateu, eu digo isso porque trabalhei muito com colega de escola, cara, o professor dizia que era ateu. Aí um dia aconteceu do pai dele ficar doente. Aí ele não pediu o povo lá na escola para orar para o pai dele. É o desespero. Então, quem deu ateu? Aí que eu digo. Porque eu também tenho sobrinho que diz que é ateu. Na hora o minha patroa fala, vocês dizem que não tem medo da morte, mas na hora que a dorzinha toca, todo mundo pede socorro. Mas tem casos se diz ateu e tem uma atitude, sabe, mais religiosa que o seu Fernando tem uma opção de amigos ateu. O Jean de Valdemir é ateu, o Leandro é ateu. Mas Renata, tem um monte de amigo ateu, só que ela pode conversar. O anticristo, o demônio, as sombras, os escuros, é tudo a mesma coisa. O que é isso? É uma política da separação. E o cristão, o espírita, aquele é uma política da união. Ser Deus como eu e Deus ser um. É a mensagem central, limpa, pura, e a gente cada vez mais se associando a ela. Mas a gente não pode colocar o ateu no mesmo grupo do anticristo, não. Não, mas eu coloquei. Quem colocou foi você. Não, eu sei. Então, quando você está falando em ateu, você mudou. Não, mas aí é que está, eu estou falando, o anticristo, as sombras, os escuros, isso tudo. Política de divisão. É a mesma coisa. É a política da divisão.
Então a gente tem que entender isso, porque isso aí vai fundamentar essa mesma união e não vendo a quem. Pô, no fundo, aquele meu irmão vai estar lá também junto comigo. Não tem para onde correr. E mais, as pessoas, em cima de uma visão materialista e vendo a base que está na grande maioria da humanidade, tem o mesmo posicionamento de Hitler. Hitler chega, pega... Olha só, gente, olha só, vamos prestar atenção. A humanidade é assim, ó. Pegou a galinha e depenou a galinha toda, e a galinha gritando e depenou a galinha. Tá vendo? A gente tem que fazer assim. Mas na hora que a gente quiser o trabalho dele, sabe como é que se faz? Ele foi lá, largou a galinha, pegou a ração, a galinha veio correndo para comer a ração. Então isso aí, irmão, é um ponto de vista lógico pela a circunstância, a situação. Ele se prostitui, ele se corrompe. E ele quer colocar que o povo dele lá não se corrompe, não se prostitui. Porque está no poder. Quando mudar a cena, vai fazer a mesma coisa. Mas veja só, todo discurso de poder dominante, de conquistador, disso tudo, ele tem só um objetivo, é o financeiro, é ganhar. O nazismo foi o maior golpe financeiro que teve no mundo. Porque o país vinha de uma questão, e o cara viu uma oportunidade em cima de uma população. Passava fome, num frio de 30 graus, tanto que você vê que todo mundo que fez apoio naquela base ali, os caras ficaram ricos. Antes de ir para Nuremberg, ele foi descobrindo. Na realidade, a perseguição aos judeus foi uma forma de crescer materialmente. Roubar dos caras. Vamos fechar aqui, depois a gente vai Vamos ver se a gente consegue encerrar então esse momento. E depois no café a gente continua discutindo. Tomara que o rádio resolva me ajudar aqui também. Esse radinho aqui está um caso sério. Não ligou, não. Eu também acho que não. Meu Deus. O radinho. Não, mas sabe o que é isso aí? A culpa é do Valdemir. Ligou. Ele pega um rádio com uma imagem antiquada com um mecanismo atual, mas a gente fica olhando para o rádio, aí tem a noção do passado. Tem que pegar um rádio high-tech, que a gente fala, esse aí não dá, esse aí pega tudo quanto é sintonia, vai no positivo. O desespero é capaz de suprimir a visão ou da arte do caminho. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te no caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da eternidade. Para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a pressão crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, tem que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses toques de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras
será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quando possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje, em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. E assim, com essa dissertação meio do Chico Xavier, está encerrando, né, a reunião da manhã de hoje na sua primeira parte. Agradecidos a Deus aí, a cada um de nós, né, que nos permitimos estar aqui, e que a paz desse momento possa se expandir humanidade afora, especialmente onde houver a necessidade maior. E vamos ao nosso saber. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz,
quanta luz.